Boa noite, senhores. Demorei, mas cheguei. Esse Teams demora muito para entrar, meu. Pelo amor de Deus, faz 10 minutos que tá rodando aqui para entrar o Teams, meu, no meu computador. Poxa, E boa aí? noite, tudo bom? E aí, tá todo mundo bem, pessoal? Bem, senhor, graças a Deus. Maravilha. Então, show. Então é o seguinte. Alguém ficou com dúvida que vai ter prova? Quem tá fazendo prova essa semana? Deixa eu pegar a luz aqui, senão vocês não me enxergam. Não entendi quem tá fazendo prova essa semana. Deve ser alguma disciplina interativa, né, professor? As interativas são essa semana, né? As interativas começaram essa semana? Algumas matérias que estão tendo, né? Eu, por exemplo, não tenho nenhuma, mas tem gente que tem sim. Ah, entendi. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, então é o seguinte. Eu não passei o exercício para vocês, porque eu falei para vocês que eu ia mandar, tá tudo meio que enrolado aqui. Até amanhã eu ponho no, no Ava os exercícios para vocês me entregarem, ok? Valendo 700 pontos para a próxima quarta-feira, ok? Certo? Certo, professor? Tranquilo. Tranquilo? Então hoje vai ser uma revisão zona geral. Eu vou pegar todo o conteúdo que a gente viu até agora, tá? Vou passar as apresentações e a gente vai lembrando algumas coisas que eu julgo importante vocês saberem, que é o que vai cair na prova. Ok? Tinha mais coisas que eu queria passar, mas eu iria passar semana passada, mas como semana passada nós não tivemos aula, e aí eu vou passar algumas coisas que nós vamos abordar. Abordar na prova. Beleza? Deixa eu botar para gravar. Então, vamos lá. Já está gravando. Agora eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês.
Não foi ainda, né, pessoal? Espera aí que eu... Ah, foi. Estão vendo minha tela aí, pessoal? Sim. Beleza. Sim, senhor, tranquilo. Vamos lá. Vamos começar a falar de atomística, tá? Que é o começo da química que a gente começou a estudar. E eu vou passar por alto assim, eu vou dar enfoque nos pontos mais importantes aqui, certo? Pessoal, história, eu não vou cobrar história, que história é decorar, eu acho que não gosto dessa história de decorar, entendeu? Química não tem que decorar, isso aqui é história, eu não vou entrar no método de história, quem é quem que não é. Os modelos atômicos, eu não vou pedir isso, tá? Que é tudo história até onde chegar no que a gente, no que interessa pra gente, tá? Então aqui, ó. Aqui como a gente começa a falar daquilo que é importante, ok? Não que o resto não seja importante, tá? Mas o que realmente pode cair numa avaliação que vai estar na lista de exercícios que eu vou mandar para vocês, tá? Então vamos lá. O último modelo atômico que foi definido, que é o que nós trabalhamos hoje, é o modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford é um modelo planetário, ok? Onde eu tenho um núcleo e várias eletrosferas, como se fosse o nosso sistema solar, ok? É exatamente assim que funciona o átomo de Rutherford. Né? Que é o átomo de Rutherford? É a o último dado, a última informação do modelo atômico, quem colocou foi Rutherford, que é formado por um núcleo pela eletrosfera, certo? O núcleo é quem realmente tem a massa, o peso do átomo. O que eu tenho no núcleo? Vocês lembram? Primeiro, o que eu tenho no átomo? Três principais coisas. O que são? Esse cara aqui, Prótons, elétrons e nêutrons. Prótons, elétrons e nêutrons. Perfeito. Próton tem carga Positiva. elétron tem carga Negativa. nêutron tem carga Nula. nula. Perfeito. Então, isso para a gente lembrar. Ok? Que é como está formado os átomos, certo? Lembrando que aqui ele fala um pouco sobre o que não ocorre, é o átomo ficar em espiral, mas ele fica girando de uma forma como se fosse o, o sistema solar, ok? Que eu tenho um núcleo, que seria o Sol, e os elétrons rolando em volta como se fossem os planetas, ok? Então aqui, ó, o átomo de Bohr, modelo atômico de Bohr, que o Bohr é o que instituiu, que diz que eu tenho nitrogênio, que eu tenho nêutrons no meu átomo, ok? Certo? Que é o conceito, se o átomo é formado de partículas positivas, deixa eu voltar um slide aqui, ó, tá? Então, eu posso falar de Bohr, se definiu as camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P e Q. 7 camadas que são formadas o átomo, certo? Não é que o átomo tem 7 camadas.
o átomo pode ter até 7 camadas. Ok? Certo? De acordo com o número de elétrons que ele possui. Beleza? Então vamos lá. São essas camadas que são importantes para nós lembrarmos, vermos a parte de ligação química, que é o que que eu vou relembrar também a parte de ligação química. Ok? Então, lembrando, átomo tem prótons, nêutrons e elétrons. O átomo é neutro. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons, certo? Sim ou não? Sim. Ok? E o nêutron, se o núcleo é formado de partículas positivas, os prótons, por que elas não se repelem? Porque eu tenho os nêutrons, ok? Chadwick, que descobriu o nêutron, que o nêutron nada do que? O que separa um próton do outro, não deixa um próton entrar em contato um com o outro, para que ele não exploda, perca a estabilidade dele. Ok? Que é o conceito da fissão nuclear. Fissão nuclear, eu bombardeio um nêutron dentro do átomo, dentro no núcleo atômico. Esse nêutron vai fazer que alguns nêutrons saiam do núcleo atômico, desestabilizando ele, e, consequentemente, eu tenho a quebra dele, a fissão. E essa fissão do átomo, normalmente átomos grandes, como, por exemplo, o urânio, a fissão do urânio, ele vai se dividir em outros 2 elementos radioativos, ok? Só que essa fissão tem uma grande liberação de energia, ok? Que é o conceito da bomba atômica. Beleza, pessoal? Sim ou não? Beleza, professor. Beleza, maravilha. Nossa, passei um monte aqui. Tá? Então, Linus Pauling desenvolveu o diagrama dele, ok? Onde os elétrons são subdivididos em subníveis de energia, ok? Que é isso aqui, ó. Certo? Que aqui a gente achou que que tem um erro aqui não é P, aqui é Q. Ele é MNO, O, P, que aqui é um O, não é um P, é um O. Lembra que vocês mesmos falaram, mas vai ter um erro aqui. Isso aqui é um O. Fui eu, professor. Falei. Certo? Ok? Ó, aqui tá certo, mas aqui tá errado. Muito engraçado, mas tudo bem, vai. Então vamos lá, pessoal. Subníveis de energia. O que acontece aqui? Eu tenho todos os meus átomos, que a gente chama de átomos de elementos significativos. O que são elementos significativos? Deixa eu achar a tabela periódica aqui, ó. Deixa eu colocar a tabela periódica aqui, ó. Tal.
Deixa eu colocar a nossa Super Mega Top Plus tabela periódica aqui, nessa apresentação. Ok, nossa Super Mega Plus tabela periódica. Ok? Lembrando, quem são os elementos significativos? Os elementos significativos é que estão na família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Os elementos significativos seguem a regra de Pauling, ok? Os demais, que são os elementos de transição interna, que são todos esses aqui do meio, os B aqui, ó, os B não seguem. René, ele segue que regra? Não tem regra. Cada um tem uma distribuição eletrônica diferente, ok? Somente os significativos, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, segue a regra de Pauling, ok? Então, o que é a regra de Pauling? A regra de subníveis de energia, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, cloro 17. Pessoal, já Regitec fica a dica. Isso com certeza vai cair na prova, tá? Não necessariamente o cloro 17, mas algum outro elemento, ok? Para vocês fazerem a distribuição eletrônica em subníveis de Pauling, tá? Então, preste atenção. Então, aqui, o cloro, eu tenho 17 elétrons para distribuir aqui, ó, cloro 17. René, da onde cloro 17? Cloro aqui, ó, número atômico 17. Número atômico, lembrando que número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Lembram disso? Sim ou não? Sim. Sim. Certo? E lembrando que o mesmo número de prótons é a mesma coisa que o número de elétrons. Correto? Sim ou não? Sim. Sim. Certo? Porque próton é negativo e desculpa, próton é positivo e elétron é negativo, e dentro de um átomo eu não posso ter nem carga sobrando nem carga faltando. Então, o número de prótons vai ser sempre igual ao número de elétrons dentro de um átomo. Ok, pessoal? Beleza, professor. Certo? Maravilha. Então, cloro 17. Então, vamos lá no cloro 17. Eu tenho que distribuir 17 elétrons. Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho essa minha setinha que vai e faz uma diagonal de cima para baixo. E eu vou contando os elétrons, certo? Então, aqui, ó. 1s1, 1s2, já coloquei 2. Passa para cá. 2s2, já coloquei 4. Passa para cá. 2p6, aqui já deu 10, falta 7 ainda. 2s2. Aqui é 2p6. Mas se eu colocar 2p6, o cloro vira 18. Então, não posso, eu tenho que colocar 17. Então, no último, eu posso diminuir aqui, ó. Então, aqui vai ficar 3p5. Então, somando tudo aqui, tem que dar 17 número atômico do cloro. Isso é claro para todos, pessoal? Sim ou não? De boa, professor. Sim, professor. Certo? Mesma coisa, o índio 49. 1s2, 2s2, 2p6... 3s2, aí ele pula aqui para frente, tá vendo? Ele vem aqui, ele pula aqui para cima. 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, aí pula aqui, ó, 4d10 e 5p1, que só sobrou um elétron aqui, ó, para dar os 49. 5p1. Pessoal, como é que eu sei, pelo esse diagrama de Linus-Pauling, quantos elétrons tem em cada camada? É só ver pelo número. Então, aqui, ó, vamos pegar o índio aqui, ó.
Número 1. Quem que é número 1 aqui, ó? Só tem o S2. Então, camada 1, que é a camada K, só tem 2 elétrons. Camada L, que é os 2, né? 2, 2, só tem 2 aqui, ó. 2 mais 6, 8. Então, a camada L tem 8 elétrons. A3, peraí, eu tenho S2, P6 aqui deu 8, mais 3 de 10, 8 e 10, 18. Então, a M tem 18. A N, que seria o 5, né? Não, o 4. Agora, KLMN, o 4. 4 eu tenho 2, 4S2, 4P6. Então, na N eu tenho 8 elétrons. E na M, que vai ser a última, a N, que é a última, então aqui eu tenho o 5, 5S2 e 5P1. Então, ou seja, a última camada tem 3 elétrons. Então, se eu tenho 3 elétrons na última camada, e eu estou falando que estou falando de diagrama de Pauling, que são só os elementos significativos, 3 elétrons na última camada significa que o meu elemento está na família 3A. Vamos olhar na tabela? 3A. Olha o índio aqui, 49, ó. Está na 3A. Ou seja, ele tem 3 elétrons na última camada. Ok, pessoal? Lembram disso? Não, mas o senhor lembrou aí, agora sim. Deu para lembrar. Pessoal, isso com certeza vai cair na prova, hein? Sim. Já estou passando a dica para vocês, hein? Sobre o que agora, professor, você falou? Que cai na prova? Como é que é? Eu tinha saído daqui porque o microfone tinha desaparecido, eu entrei de novo para aparecer o microfone. Não, que é essa distribuição eletrônica de Pauling que vai sim. cair na prova. Beleza. Beleza? É fácil um pouco. Beleza. Então, maravilha. Então, aqui, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em distribuição eletrônica, eu tenho o que a gente chama de camada de valência. O que é camada de valência? Camada de valência é a última camada do meu átomo, ok? Que é o que realmente vai fazer a ligação com o elemento coleguinha do lado. Certo? Ok? Então, o cloro, na última camada eletrônica dele, ele vai ter 7 elétrons na última camada. Certo? Que é o nível mais energético do cloro, que é a última camada eletrônica. Certo? Ok, pessoal? Camada de valência. Ok, professor. Ok? Nossa, deixa eu apagar aqui que acabou vindo uma imagem a mais aqui. Certo? Então, voltando àquilo que nós já falamos, tá? Número atômico é o mesmo número de prótons. Z é número atômico, tá? E P é número de prótons. Ok? Então, ou seja, um elemento de número atômico 10, ele tem 10 prótons, consequentemente, ele tem 10 elétrons também. Isso é claro para todos? Sim. Certo? Então, vamos lá. E lembrando, número de massa, pessoal, ó, cálculo de número de massa com certeza também vai cair na prova, hein? Número de massa é número de prótons mais número de nêutrons, ok? Que é o núcleo atômico, que é onde tem a massa do átomo, onde informa o que ele é pesado, ok?
Certo? Certo, professor. Certo. Espera um pouquinho. Ok? Beleza, pessoal? Número de massa, beleza? Beleza, professor, deu para entender. Então vamos lá. Aqui a gente começa a ver alguns exemplos, tá? Do carbono, ferro e cloro, número de massa, que normalmente é o número de cima. Ah, professor, se eu olho assim, eu não sei quem é massa, quem é número atômico. Massa é sempre o número maior. Certo? Espera só um pouquinho, pessoal. Ok, pessoal? Então, Ok. número de massa, número atômico, ok? Que é a mesma coisa que o número de prótons, que é a mesma coisa de número de elétrons. Nêutrons, ele pode ser igual, ele tem que ser igual ou maior. Beleza? Beleza. Ok? Íons, pessoal. Vamos lembrar o que são íons. Tá? Um elemento, um átomo no estado natural, ele tem o mesmo número de prótons, mesma coisa no número de elétrons, certo? Sim ou não? Sim. Lembrando que os íons são os átomos que perdem ou ganham elétrons. Lembram disso? Sim. Certo? Lembrando que o átomo ele perde ou ganha elétrons. Ok? Em núcleo. Opa! Espera um pouquinho aqui. Em núcleo, não se mexe em núcleo, porque o núcleo é o que dá estabilidade no átomo, ok? Se eu mexer no meu núcleo, o meu átomo, ele explode. Então, sempre quem vai compartilhar elétrons, tá? Quem vai no átomo, ele sempre vai compartilhar elétrons, não prótons. O próton está no núcleo, ninguém mexe no núcleo, certo? Ok, senhores? Certo, professor. Certo? E peraí, eu acabei passando um slide a mais aqui. Espera um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Acabo passando aqui. Ok? Então, vamos lá, lembrando. Íons, eu tenho dois tipos de íons, dois nomes de íons. Eu tenho os cátions e eu tenho os ânions. Cátion, ele vai ser sempre positivo, ou seja, quem é positivo, ele está perdendo elétron, ele doou elétron. Mas, Renê, peraí, ele é positivo, ele doou elétrons? Sim. Por quê? Porque o elétron tem negativo, né? Se o átomo perder uma carga negativa, consequentemente, ele vai ficar com uma positiva sobrando. Isso é claro para todos? Sim ou não? Sim. Sim. Certo? Da mesma coisa, eu tenho o íon chamado ânion. O ânion, ele recebe elétrons. Então, o ânion ele vai ser negativo e o cátion positivo, certo? E aí eu tenho monovalente, bivalente, trivalente. Então, o que é um cátion monovalente? Ele doou um elétron. Bivalente, 2 elétrons. Trivalente, 3 elétrons. E a mesma coisa ao contrário por o ânion. Ele ganhou 1, ganhou 2 ou ganhou 3, conforme se ele é bi ou trivalente. Monovalente, bivalente ou trivalente. Isso é claro para todos, sim ou não? Sim. Sim, professor. Ok? Então vamos lá, pessoal. Íons, beleza? Aí depois que nós falamos de íons, pessoal, nós demos o conceito de
Isótopo. Então, o que são isótopos? Pos de próton. São elementos que têm o mesmo número de prótons. Então, aqui, ó. Por exemplo, o cloro. Eu tenho os isótopos do cloro. Então, o que são os isótopos do cloro? Na natureza, eu posso encontrar o cloro 35 ou o cloro 37. Se nós olharmos na tabela periódica, a massa do cloro está 35,5. É 35,49, se eu não me engano. Tá? A gente arredonda para 35,5. Peraí, Renê, como é que a massa atômica é metade? É meio? Eu tenho meio nêutron, meio próton? Não. É feita uma média ponderada com o número de cloros 35 que tem na natureza, com o número de cloros 37 que tem na natureza, se faz uma média e se chega num valor médio e adota isso para todos os elementos que existem na natureza. No caso do cloro, 35,5. Isso é claro para todos, pessoal? Sim ou não? Sim. Beleza? Sim, professor. Ok. Então vamos lá. Isótopo, mesmo número de prótons. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo do isótopo do hidrogênio, tá? Que o hidrogênio é o único que os isótopos têm nome. Que o deutério e o tritério, ou trítio, né? Eles são... É o hidrogênio radioativo, mas não precisa decorar isso aqui, que isso aqui eu não vou pedir. Só um exemplo, tá? Pessoal, da mesma maneira que eu tenho os isótopos, eu tenho os isóbaros, que são elementos de mesmo número de massa. Ok? Isóbaros, mesmo número de massa. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o cálcio 20, o cálcio 40, número de massa 40, e o potássio, número de massa 40 também. Então, ambos são isóbaros, ou seja, eles têm o mesmo número de massa. Ok? Claro para todos, pessoal? Sim ou não? Beleza. Beleza? Ok. Eu tenho os isótopos, posso ter os meus isótonos. O que são os isótonos? O próprio nome diz isótonos, nêutron. Mesmo número de nêutrons. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho o cálcio e eu tenho o potássio. O cálcio, número de nêutrons 20. Por que número de nêutrons 20, Renê? Se o número atômico é 20, o número de massa é 40, número atômico é a mesma coisa de número de prótons, prótons mais nêutrons dá massa. Então, 20 com 20 dá 40. Então, o número de nêutrons aqui, 20. O potássio, a mesma coisa, tá? Eu tenho 19 atômico, ou seja, 19 prótons, mais 20 nêutrons, 19 mais 20 dá 39, que é o número de massa aqui. Então, ambos têm o mesmo número de nêutrons. Ok, senhores? Ok, Certinho, professor. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Segue o baile. E aqui, para terminar, eu tenho os meus isoeletrônicos. O que são isoeletrônicos? São elementos com o mesmo número de elétrons. Olha aqui, ó. Eu tenho sódio positivo. O que é o sódio? Ó, o número atômico do sódio é 11, certo? Se ele tem o número atômico 11, quantos prótons o sódio tem? 11. 11. Quantos elétrons? 11. 11. Só que aqui ele é um Na+, ele é positivo, ou seja, ele perdeu um elétron. Não perdeu um elétron? Sim ou não? Perdeu. Sim. Perdeu. Sim. Então, esse sódio aqui tem quantos elétrons? 10, né? 10. É. Isso. Certo? O oxigênio, ó, 2 menos. Então, aqui, ó, se ele é 2 menos, ele recebeu 2 elétrons, certo? Sim ou não? Sim. Sim. Então, Ficou negativo. oxigênio, número atômico 8, significa que ele tem 8 prótons.
consequentemente, 8 elétrons. Ele recebeu mais 2, ele ficou com 10 elétrons também, certo? Certo. E a mesma coisa com o neônio. O neônio ele tem 10 prótons, consequentemente 10 elétrons. Então, os 3 elementos aqui, eles são isoeletrônicos. Ok, pessoal? Claro para todos? Sim ou não? Sim. Ok? Professor, só uma dúvida. Sim. No ca... vai ter caso, acho que talvez não tenha, mas se tiver, assim, no caso, ter mesmo número de elétron e mesmo número de nêutron, sei lá, no mesmo diagrama. Sabe? Não, ele vai ter, ou ele vai ser um dos 3. Ou ele vai ser isoeletrônico, isótopo, ele vai ser um dos 4, né? Que ele pode ser isoeletrônico, isótopo, ele pode ser isótono ou isóbaro, tá? Não vou dar exemplo que tenha mais de um caso. Fique tranquilo. Beleza. Professor, Sim. uma dúvida. Pode cair aqueles tipos de questão, pegadinha que fala assim, um elemento com número de massa tal, e outro com outro número de massa. Aí pergunta lá, qual que tem o maior raio atômico? Não vou pedir raio atômico, não tô falando, não pedi raio atômico, não tô falando nada de raio atômico. Ah, tá. Então só o que tá aqui, né? Não. A prova é o que está nos slides que nós passamos durante a aula. Não vai ter nada diferente disso. Beleza. Beleza? Não vou pedir nada diferente disso. Fiquem tranquilos. Ok? Então, aqui, ó. Algumas características do átomo. Isso aqui a gente não precisa decorar, porque isso aqui é decorar, né? Não gosto que decora. Ó, a massa relativa ao próton, do elétron. O elétron tem massa? Tem. Mas ele é 1840 vezes menor que a massa do próton, certo? Então, por isso que a gente não considera que o elétron tem massa, que ele é muito pequeno, a massa do elétron, certo? Ok? Certo, professor. Certo, professor. Ok? Então, aqui, vamos exercitar rapidinho aqui, ó. Ó, distribuição por subníveis de energia das seguintes espécies. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu Você já tem anotado no caderno isso aí. Deixa eu fazer. Você já tem anotado no caderno. Ok? Então, como vai ficar isso aqui? Então, se vocês têm anotado no caderno, como é que ficou? Ficou 1S sobre 1S2. Espera um pouquinho, deixa eu botar uma caixa de texto aqui. Um S2. 1S2. 2S2. 2S2. 2P6. 2P6. 3S2. 3S2. 3P6. 3P6. 4S2. 4S2. 3D10. 3D10. 4P6. 4P6. E 5S2. 5S2. Pessoal, isso aqui a gente já fez, o pessoal tem no caderno. Eu quero saber o seguinte: é claro para todos fazer essa relação aqui? Professor, de onde surgiu esse monte de número? Isso é claro para todos? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, professor. Ok? Maravilha. Então, não vou nem esse F-1, esse manganês 2+, não vou nem chegar no mérito dele, então, hein? Então, aqui, ó, a resolução aqui, ó. Certo? Aí o senhor até falou que essa lei não funciona no manganês, né? Você tinha falado. Mas no manganês não funciona, mas aqui ele perdeu 2 elétrons, né? Tanto é que aqui não segue, tá vendo aqui, ó? O M ficou 13, ó. Não segue no manganês, tá? No estronço e no flúor, sim, porque o estronço
Está na camada 2A, ele tem 2 elétrons na última camada, e o flúor 7 elétrons na última camada. Ok? Certo? Pessoal, vamos lembrar esse exercício que nós fizemos aqui, ó, que nós chegamos na conclusão que ele é isoeletrônico, tá? O ânion monovalente, então ânion significa que ele ganhou um elétron, certo? Então o número atômico é 17, ele ganhou um elétron, então ele fica com 18, o A. O B, ele é 19, ok? Mas ele é um cátion, então se ele é 19, ele vai perder um elétron. Então ele vai ficar ambos com 18, então consequentemente eles são isoeletrônicos. Ok? Certo, pessoal? Certo. Certo. Espera um pouquinho. Ok? Então, essa aqui é a primeira parte que a gente viu com relação à atomística. Certo, senhores? Certo. Certo. Ok? Dúvidas até aqui? Sim ou não? Não. Então, vamos lá. Então, 2 segundos, deixa eu só achar aqui o que eu... Não, filho. É que eu estou abrindo outro material aqui. Vamos, filho. Tá, aqui. Ah, tá, é a mesma apresentação. Queria só ver se tinha alguma diferença. Não, é a mesma coisa. Então, aqui, então já sei que material que é. Tal.
Então vamos lá, pessoal. Nós vimos também ligações químicas. Lembram disso? Sim. Ok? Que aqui, ó, nós falamos um pouco de tabela periódica. Que a tabela periódica ela é dividida em metais, que é essa parte rosa, família 1A, 2A, e toda essa parte cinzinha aqui. Os semimetais, que é essa parte meio esverdeada, e os não metais, que são o restante. Ok? Importante que para nós fazermos ligações químicas, eu tenho que estar com a distribuição eletrônica de Pauling afiado. Ok? Porque senão eu não consigo fazer a minha distribuição eletrônica em camadas. Ok? Certo? Então vamos lá. Quando a gente fala em ligações químicas, a gente começa falando em ligação química da tal da regra do octeto. O que significa a regra do octeto? A regra do octeto significa que todo elemento para ser estável, o que é para ser estável? Para existir, tá? Para se combinar com o outro, ele precisa adquirir a configuração eletrônica de gás nobre. Muito bonito. Isso quer dizer o quê? Todo elemento, para ser estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Ponto. Ok? Certo? Que é aquilo que eu comentei com vocês, o sódio aqui, ó. O sódio, ele está na família 1A, ele tem 1 elétron na última camada. E o cloro, como ele está na família 7A, tem 7 elétrons na última camada. Ok? Então, um vai doar o elétron para o coleguinha do lado, para que ambos fiquem com 8 elétrons na última camada. Ok, senhores? Sim, sim. Ok. Certo? Certo, professor. Claro para todos? Sim. Sim, professor. Maravilha. Então, aqui, ó, aqui tem uma tabelinha que mostra a configuração eletrônica do gás nobre, que ambos têm 8 elétrons na última camada, por isso que ele está na família 8A, 8 elétrons na última camada. Então, vamos lá, pessoal. Quando nós falamos de ligação, nós começamos a falar de ligação iônica. Ok? A ligação iônica é a ligação onde vai haver compartilhamento de elétrons. Certo? Compartilhamento não, ele vai doar, compartilhamento é covalente. Ele vai doar elétrons, ok? Então aqui, ó, o sódio ele vai doar um elétron para o cloro. Então quem doa fica positivo ou negativo? Positivo. 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 E quem ganha fica positivo ou negativo? Negativo. 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 O íon positivo, qual que é o nome dele? Cátion. Cátion. E o íon negativo, qual que é o nome dele? Ânion. 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 Perfeito. Ok? Então, aqui, essa interação vai ser uma interação que a gente chama de eletrostática. Os elétrons, a carga eletrônica dos elétrons que vão fazer eles se unirem. Ok? Formando o que a gente chama de dipolo-dipolo. Ok? Não vou entrar no mérito de dipolo-dipolo, não é o conceito, não é a ideia de a gente falar nada de dipolo-dipolo agora aqui, tá? Mas é a ligação entre o Na e o Cl, ok? Então aqui, ó, ligação iônica e formação de íons, tá? Para eu ter a minha ligação iônica, o próprio nome diz iônica,
eu preciso formar íons. Ela é formada através de íons, ok? Então, aqui o sódio, eu vou fazer minha distribuição eletrônica de Pauling, ok? E vou chegar na última camada, que é M. O cloro, eu vou fazer minha distribuição eletrônica aqui, e eu vou chegar aqui, ele vai ficar, o L aqui não é 8, o L aqui é 7, tá? Tem um negocinho errado aqui, ó. Que ele não é... Aqui em cima ele é 7. Ok? E vai chegar aqui a L 7 elétrons. Ok? Beleza? Ah, não, aqui tá... Ah, tá, entendi o que tá feito. Tá, eu não vi que tem um M aqui, ó. Pera aí. Ah, tá, agora sim. K2, L8 e M7. Aí sim, aí tá certo. Ok? E aí o que acontece? Para o sódio ser estável, ele vai o quê? Ele vai doar um elétron. Então ele vai doar esse último da última camada, ele vai ficar com 8 na última camada, que ele vai ficar só a L8 aqui, ó. Certo? Em compensação, o cloro. Professor, Sim. ali do lado direito lá, um 3S8, né? Não é 3D8, não? Nossa, tá errado aqui. Que o S é só 2, né? 3S7, pelo amor de Deus. Também. Peraí, calma. Nossa. Nossa, eu peguei esse material aqui para passar para vocês e nem revisei, ó. Vacilão. Então aqui é 3S2. Três 3P5, eu acho agora. 3P5, exatamente, 3P5. Obrigado, hein? Você tem um olho bom, hein, para ver, para achar erro, hein? Eu mesmo. Pelo menos para isso, né? Pelo menos para isso, né? Tem que prestar para alguma coisa, né? Tá ajudando, hein? Ok? E aqui é a mesma coisa, aqui é 3S2. Então aqui vai ficar 3P6, né? É isso. Quer dizer que tá prestando atenção, professor. Isso aí, parabéns, hein? Beleza, pessoal? Ok? Dúvidas aqui, sim ou não? Tranquilo. Não, professor. Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Então, vamos seguir. Segue o baile. Ah, uma coisa importante, tá? A ligação iônica, ela sempre vai ocorrer entre um metal e um não metal, tá? Ó, sódio é um metal e o cloro é um não metal. É sempre um metal e não metal. Ok? Beleza. Ok? Então, aqui, ó, a formação do composto iônico, quantos elétrons ele doou e quantos elétrons ele recebeu. Ok? É claro isso para vocês, pessoal? Ca2 mais e o F menos? Sim. Pessoal, então vamos entender o que é esse Ca2 mais e esse F menos. O cálcio, ele é um cátion bivalente. O que é um cátion bivalente? Ele sempre vai doar 2 elétrons, certo? Sim ou não? Certo. Sim. Certo? E o flúor ele é um ânion monovalente, ele vai receber um elétron só, certo? Sim. Certo. Ok? Só que o cálcio ele doa 2.
E o flúor recebe um só. O cálcio não pode doar um só. Então, o cálcio ele vai doar um elétron para um flúor 2 vezes. Por isso que fica F2. Então, eu vou ter um flúor, vou ter um outro flúor. Então, o cálcio doa um elétron para um flúor e outro elétron para outro flúor. Certo? Isso é claro para todos? Certo. Certo? Um cálcio e 2 flúor. Sim. Por isso que fica embaixo, né? Por isso que fica embaixo, porque isso significa que eu tenho 2 flúor. Professor, como é que a gente sabe se ele é monovalente, bivalente? Como é que a gente se identifica? Vamos lá. Pela camada de valência. Então, pensem comigo. Como é que eu sei que o flúor ele é um negativo? Porque o flúor, na hora de eu fazer a minha distribuição eletrônica dele, o flúor ele vai ficar com 7 elétrons na última camada. Certo? O elemento, para ser estável, ele precisa ter quantos elétrons? Ah, sim, agora acho que eu me lembrei agora. Lembrei. Certo? Então, é assim, Certo. tudo vai depender de quantos elétrons ele vai receber. O flúor, ele é monovalente. Por que o flúor ele é monovalente? Porque falta só um para completar 8, né? Só falta um para completar 8. Então, ele recebe um só. Beleza. O cálcio ele vai ter 2 elétrons na camada de valência. Então, ele vai doar os 2 elétrons que ele tem na camada de valência. Camada de valência é a última camada, certo? Certo. Quem tem pouco doa, quem tem muito recebe, né? Tipo assim. Sempre um doa, ele sempre vai doar para alguém. Alguém vai receber. Entendi, lembrei agora. Ok? Beleza, senhores? Sim ou não? Beleza. Sim, professor. Maravilha. Então, aqui eu tenho uma estrutura de um composto iônico, por exemplo, tá? Isso aqui é um composto de cloreto de sódio, onde eu tenho o meu elemento cloro, que ele é maior que o sódio, tá? É o verdinho, e o sódio ele é menor, tá? Então, aqui, ó, o cloro não é menos, não é negativo, o Cl não é negativo? Sim ou não? Sim. É Cl menos, não é? Porque o Cl não vai receber um elétron, Sim, professor. certo? E o Na é positivo, que é Na+, ele vai doar um elétron, não é assim que funciona? Certo. Certo? Então, aqui, ó, a estrutura do composto iônico, o que vai acontecer? O Cl-, o cloro, ele vai reagir, ele vai se ligar com o Na+ do sódio. Mas esse Cl-, ele também vai fazer uma interação com o Na do lado, com o coleguinha do lado, e assim sucessivamente. Aí eu formo a minha estrutura cúbica do cloreto de sódio. Ok, pessoal? Sim ou não? Sim, professor. Maravilha. Então vamos lá, vamos seguir. Isso é porque, mesmo doando, vai estar no próximo slide, né? O elétron não fica exatamente no centro, né, professor? Não, eu vou ter eu vou ter uma nuvem eletrônica, tá? Sim. Certo? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Falamos de ligação iônica. A ligação iônica ela é formada através de íons. Eu formo íons e os íons vão se ligar. Que a ligação iônica ela acontece entre metal e não metal. Ok? E aqui eu tenho a minha ligação covalente. O que é uma ligação covalente? A ligação covalente ela vai compartilhar os elétrons. Então eu vou ter a minha nuvem eletrônica aqui, ó. O que é a nuvem eletrônica? É onde pode estar o elétron dentro dessa nuvem, ok? Porque como o elétron é muito rápido, ele não vai estar num lugar exato, ele vai estar circulando. Então, na ligação covalente simples, o elétron ele vai estar passando, ele vai estar transitando entre os dois átomos, entre os dois núcleos aqui, ó. Ficando 2 elétrons na última camada, ele vai ficar uma nuvem eletrônica só, ele vai ficar isso aqui, ó. Os dois núcleos
com os dois elétrons circulando aqui dos dois lados. Que é muito difícil de eu quebrar isso. Por isso que a ligação covalente ela é muito mais forte que a ligação iônica, que é muito difícil eu quebrar essa nuvem eletrônica aqui, ó. Ok? Então aqui, ó, a gente tem alguns exemplos, tá? De ligação covalente. Ó, detalhe. Lembra que eu falei para você que a ligação iônica é entre metal e ametal? Na ligação covalente é só entre ametais. Certo? Cloro, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e assim sucessivamente. A ligação covalente ela sempre vai ocorrer entre ametais. Por que entre ametais, pessoal? Vamos pensar, é simples. A ligação iônica ela vai formar entre metais e não metais. Por quê? Os metais, por via de regra, têm pouco elétron na última camada. Tanto é que eles estão na família 1A e 2A. Então, ou seja, eles têm um elétron na última camada ou dois, por exemplo. Então, é muito fácil ele doar esses dois elétrons. Ele vai compartilhar. Já os não metais estão na parte direita da tabela periódica. Os não metais, normalmente, eles têm 7, 6, 5 elétrons na última camada. Então, não tem como ele doar esses 5 elétrons. Tá? Então, ou seja, ou ele vai se ligar com um metal, que vai doar os elétrons para ele completar a outra camada, ou quando ele se interage, quando ele reage com outro elemento negativo, com outro elemento ametálico, não metal, ambos têm muitos elétrons na última camada. Então não vai ter como um doar para o outro. Então o que eles fazem? Eles compartilham. Então, o oxigênio ele vai compartilhar 2, o nitrogênio vai compartilhar 3, o hidrogênio compartilha 1. Então, de acordo com o compartilhamento de elétrons. Então, a ligação covalente ela vai sempre compartilhar elétrons. Ok? Ligação covalente dativa eu vou passar batido, que eu não falei muito pouco e não vou falar sobre ela. Tá? E, por fim, que tipo de ligação que eu tenho? Eu tenho a minha ligação metálica. Ok? A ligação metálica, ela é diferente de tudo que a gente viu até agora. Ela não é nem iônica e nem covalente. Então, o que acontece? Por exemplo, pegar o exemplo do cobre. O cobre, ele é 2+. O que significa 2+? Ele é bivalente, um cátion bivalente. Um cátion bivalente, o que significa um cátion bivalente? Ele tem a tendência de doar 2 elétrons. Ok? Sim ou não? Sim. professor. Certo? Então, na ligação metálica, o que vai acontecer? Eu tenho vários átomos de cobre aqui, ó. E esses 2 elétrons do cobre, o que vai acontecer? Ele não vai ficar com o cobre. Ele vai ficar transitando livre aqui, ó. Por isso que quando a gente fala em ligação metálica, a gente fala que eu tenho um mar de elétrons. O que é um mar de elétrons? O elétron vai ficar transitando. Uma hora ele está com o coleguinha aqui, outra hora ele está com o coleguinha aqui, mas na hora que ele vai para esse coleguinha, esse outro elétron que estava aqui desse coleguinha passou por de cima, e eu fico transitando esses elétrons dentro dos metais aqui, ó. Por isso que o metal é um bom condutor de corrente elétrica. Porque na hora que eu induzo uma corrente elétrica aqui, ó, que é o elétron, que é o negativo, rapidamente esse elétron ele passa pela essa minha seção desse metal aqui. Ok, pessoal? Isso é claro para todos? Sim. Sim, professor. Certo? Então, por isso que a ligação metálica ela tem uma boa ligação metálica, que os metais ele tem uma boa condutibilidade elétrica, por causa desse mar de elétrons que acontecem entre os átomos. Ok? Certo, senhores? Certinho, professor. Certinho? Então, aqui eu tenho alguns elementos que eu até brinquei com vocês, que eu falei, eu consigo ler em japonês, né? Que eu consigo ler em japonês. E que aqui tem um elemento químico em cima, né? Ó, o cobre,
o fósforo, o molibdênio, o níquel, o manganês, o silício, o carbono e o cromo. Ok? Então aqui, ó, vamos lembrar aqui, ó. A figura abaixo representa o átomo de um elemento químico de acordo com o modelo de Bohr. Certo? No caso aqui, o magnésio. Distribuição eletrônica dele, 2, 8 e 2. Ok? Para adquirir estabilidade um átomo do elemento representado pela figura deverá efetuar uma ligação química com um único átomo de outro elemento, cujo símbolo é o magnésio. Ele vai ligar com quem? Com um único elemento. Lembram disso? Um átomo vai ligar com outro átomo. Ele vai ligar com quem aqui? Renê, como é que eu sei? Eu sei pela distribuição eletrônica em camadas, ok? Para a gente pensar mais fácil, eu posso ver na minha tabela periódica quantos elétrons tem na última camada. Então vamos lá, para eu fazer esse exercício, pergunto para vocês, para eu doar um elétron na última camada, para eu doar um elétron, para um átomo reagir com um átomo certinho, quantos elétrons na última camada esse átomo tem que ter? Para reagir um para um. Opa, espera um pouquinho que eu acho que eu peguei alguma coisa aqui. No caso, aí tem que ser com enxofre, né, professor? Vamos lá. Por que com enxofre? Porque o enxofre tem 6 na última camada e aí ele está doando 2. Certo? Entenderam, pessoal? Que aqui, no caso, a minha resposta vai ser o enxofre. Por que vai ser o enxofre? Alguém não entendeu por que é o enxofre? O S? Hein, pessoal? Alguém não entendeu por que é o enxofre S? Por quê, professor? Porque o elemento para ser estável, ele precisa ter quantos elétrons na última camada? 8. 8. O magnésio, ele vai doar quantos elétrons? 2. 2. Por que eu sei que ele vai doar 2? Porque eu tenho 2 elétrons na camada de valência aqui, ó, 2, 8, 2. O magnésio tem 2, certo? Então, para um átomo reagir com um átomo, para se ligar com um átomo, esse outro elemento tem que ter quantos elétrons na última camada? 7. 7 não. 6. 6. Tem que ter 6. Uma pergunta? Esse outro elemento, ele precisa ter quantos elétrons na última camada? Para reagir um com magnésio. Magnésio? Essa aí tem 2 e o outro é 6. Certo? Você entendeu que é 6 elétrons na última camada? Sim ou não? Entendi. Alguém não entendeu por que é 6? Agora entendeu, professor. Entendeu? Por quê? Porque o magnésio vai doar 2 elétrons, ele vai doar para um elemento que tem 6 elétrons na última camada. 6 com 2 que o magnésio vai doar, vai ficar 8. Ambos vão ficar com 8, vão ficar estáveis. Ok? Certo? Sim ou não? Ok. Tá. Ok, Renê, professor. como é que eu sei qual que tem 6 elétrons na última camada? Ou eu faço a minha distribuição eletrônica, aqui eu não tenho quem que é, mas pela tabela periódica. Tabela periódica, para onde eu olhei. Na tabela periódica, o enxofre está na família 6A.
6A significa que ele tem 6 elétrons na última camada, que é os 7 porquinhos: oxigênio, enxofre, telúrio e polônio. Ok? Ô, professor, Sim. então para mim fazer a equivalência, eu tenho que procurar na tabela o que vai corresponder para eles ficar com o resultado igual, né? Certo, perfeito. Beleza. O que você tem que... É assim, o que você tem que entender é o seguinte: é o conceito de ligação química. Se o magnésio vai doar 2 elétrons, aqui está dizendo um átomo de cada elemento. Um átomo reage com outro átomo, certo? Então, se o magnésio doa 2, eu tenho que ter algum elemento que vai receber 2, certo? Sim ou não? Correto. Certo? Ah, isso que eu falei, tem que procurar na tabela o elemento que vai corresponder, né? Sim, aí entra naquilo que eu estou falando. Qual o elemento que vai receber 2 elétrons? Ele tem que ter, esse elemento que recebe 2, ele tem quantos elétrons na última camada? Tem que ter 6, né? Para poder ficar 6, compatível. exatamente. É isso que você tem que saber. Que o elemento, que o átomo, ele vai ter 6 elétrons na última camada. Ok? Aí no caso, se for um trivalente, aí eu teria que ter um que tivesse 5. 5, perfeito. Entendeu? Professor? Entendi. Captou? Captei. Maravilha. Vamos lá. Dos elementos abaixo, qual que forma uma substância iônica? Desses aí. A, B, C, D ou E? Tem até uma letra a mais aqui, deixa eu apagar aqui. Hein, pessoal? A, B, C, D ou E? É A, né? Qualquer? É A. Por que A? Porque o nitrogênio e o oxigênio são metais. São metais. Ligação iônica ocorre entre ametais? Não, desculpa. É entre um metal e um não metal. Eu errei. Certo. Então, qual alternativa que é? Eu acho que é a D. A D. Alguém mais? Vamos lá. A D. O S, o que que é? O S é enxofre. Enxofre é metal ou ametal? Eu acho que é C, né? É o C. Rubi Ah, é de verdade. flúor. Eu tô olhando aqui na tabela ali. Rubi de flúor. O rubídio, ele está na família 1A. Certo? Ele é um metal alcalino. Já o frâncio, ele é o flúor, ele é um halógeno, que ele vai estar lá na família 7A. Então, eu tenho um metal com um não ametal. Ametal com metal, certo? Para formar ligação iônica. Certo, pessoal? Sim ou não? Sim, Bruce. Tem uma cara de questão de prova isso aí. Eu me confundi na D porque o hidrogênio estava na família 1A, mas eu lembrei que ele é um não metal, né? Ele Não tá lá metal. O separadinho hidrogênio, lá em cima. o hidrogênio, ele é uma criança órfã. O hidrogênio não tem família. Sim. Certo? O hidrogênio, ele está ali por alegre, porque ele tem um elétron na última camada. Algumas tabelas periódicas nem colocam o hidrogênio ali, colocam o hidrogênio bem no meio da tabela, porque ele é um não metal. Sim, fica até melhor, porque senão eu confundo, igual eu confundi por causa disso. Exatamente. Opa, peraí que acabou passando coisa demais aqui, ó. Então, aqui, ó, para terminar essa segunda parte aqui, ó. Na ligação entre átomos dos elementos químicos fósforo,
e cálcio, que tem 20 prótons. Forme-se o composto de fórmula. Qual das 4 que vai ser? Das 5, quer dizer. O cálcio, ele vai doar quantos elétrons? Hein, pessoal? Eu não tô com a tabela periódica na mão aqui, aí tô só observando mesmo. Eu também, estou com o celular aqui, tá ruim. Vamos lá. É O cálcio, ele está na família 2A. Então, ele doa quantos elétrons? 2. 2. Doa 2, no caso aí vai ser Ca3P2, né? Ca3P2. Por que Ca3P2? O flúor, ele está em que família? 7A. Não. Não. 5, eu acho, né? 5A. O flúor. Ah, é. O flúor está na família 5A. Se ele está na 5A, quantos elétrons ele precisa para completar 8? 3. 3. Então, o flúor vai ficar... O flúor, ó. É Mas fósforo, vai tá ficar... vendo? Esse é o cálcio, né? O cálcio. É o Flúor, fósforo, ó. não? O cálcio, Fósforo. ele é 2 mais. Então, aqui, ó, como é que vai ficar isso aqui, ó? Então, aqui é cálcio 2 mais, que ele doa 2 elétrons, certo? E vai ficar o fósforo. Opa. Vai ficar o fósforo. 3 menos. Ok? O cálcio doando 2 elétrons e o fósforo recebendo 3, certo? Sim ou não? Certo. Certo, aí ele Pessoal, fica como alternativa aqui E, porque você escorrega. inverte os O números, 3 né? passa para o lado do Ca e o 2 passa para o lado do fósforo. Então, minha resposta vai ser a E. Ok, pessoal? Ok. Certo? Ok, professor. Ok? Vamos lá. Não pode pegar, não pode morder. Ah, não tá aqui. Peraí que tá em outro lugar aqui o que eu quero mostrar para vocês. Tem que comprar mais um desse, né? Você não vende na internet? Tem que ver se sai mais barato que lá, é 30, né? Olha os áudios abertos. Roberto. Foi mal. Tal. Peraí. Tá em outro lugar aqui. 2 segundos. Caminhão. É, professor.
Deixa eu passar, vou compartilhar de uma outra forma aqui com vocês, que o meu material ele está em outro, tá em PDF, a outra que eu quero mostrar para vocês. Tá, porra! Turbaço! Ó os áudios abertos! Tá, porra, esses áudios abertos aí. O senhor tá cansado, né, professor? Aí. Todo mundo vendo minha tela aí, pessoal? É, Sim. Sim? Então vamos lá. sim. Professor saiu da sala, né? Acho que ele deu uma saída, mas ele já volta já. Ele disse Não que tem deu problema pau com no ele. Teams lá. Deu Daqui a um pouco pau ele no Teams volta. dele. Normal do Teams. Já tá voltando já.
Desculpa, pessoal. Meu, eu tava falando, de repente o Teams fechou. Do nada. Porque ele quis. De boa, professor. Puta, viu? Vamos lá, vamos pra gente terminar aqui. Tá gravando, professor, ainda? Tá, não, a gravação continuou. Ela continuou. Sabe por que ela continuou? Porque vocês não saíram da sala. Enquanto tiver uma pessoa na sala, a gravação fica rolando. Só termina a gravação quando sair todo mundo. Firmeza. Então vamos lá. Vamos lá, todo mundo vendo a tela aí, sim ou não? Sim, professor. Lembra dessa tabelinha que nós fizemos? É muito provável que possa cair uma dessa, hein? Pra mim não tá aparecendo nada não, professor. Espera que ele demora para atualizar. Ele tá atualizando ali. Vai aparecer. Vocês estão vendo a tabela aí, pessoal? Sim ou não? Sim, professor. Normal. Tá. Então, lembra dessa tabela? Muito provável que possa cair uma dessa também, hein? Para a gente preencher. Beleza? Isso aqui eu não vou nem fazer novamente, que isso aqui vocês já estão craque. Que é próton, nêutrons, elétrons, então só para a gente lembrar. Mas o que eu quero ver com vocês é a última slide aqui. Ó. Número de massa. Lembram disso? Sim. Massa molecular. Ok? Ok. Sim ou não? Sim. Sim, professor. Certo? Massa molecular. Ok? Eu falei de mol com vocês já ou não? Não lembro. Não, professor, falou não. Não falei de mol ainda, né? Tá, é isso mesmo. Fazendo confusão com outra turma aqui. Ok? Número de massa. Ok? É claro para vocês fazer essas contas aqui, pessoal? Professor, tá de boa. Sim. Ok? Além dessa aí, você ainda passou alguma coisa sobre os sais hidratados também, mais no finalzinho Sobre da o aula. sais, eu sabia que tinha alguma coisa além disso, os sais hidratados. Beleza, muito obrigado, hein? Que a apresentação que eu fiz para vocês, eu procurei, eu não sei onde eu coloquei, o que eu fiz com ela. Mas aí Não, mas aqui, ó. foi logo depois disso daí, você só colocou Não, foi depois, exatamente. Depois dessa, na aula seguinte, eu falei de sal hidratado, eu lembro disso. Porque eu não achei onde tá o material. Quer ver? Vamos ver se eu acho aqui num outro lugar aqui. Ó. Não sei. Então aqui, ó, vamos lembrar aqui algumas coisas aqui, ó.
Deixa eu abrir uma apresentação normal, que aí fica mais fácil eu ficar procurando aqui, não dá certo. Ok? Então vamos lá. Vamos lembrar aqui. Essa palavra eu não consigo editar. Certo? Então, isso aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos lembrar aqui de um exemplo aqui, ó. Minha tela tá escura pra você, minha tela. A minha também. Não tá? Vocês não estão vendo nada aí? Não, professor. Eu não tô vendo. Mas que pênis erectus. Espera aí, vamos fazer de uma outra forma, então. Esse Teams também não me ajuda também. Estão vendo a tela agora? Não. Ainda não. Não, ainda não. Caraca, meu. Vamos tentar de novo aqui. Ah, travou tudo por causa do. Não sei, o Teams é foda. Ainda não, professor. Deixa eu ver se alguém reportou alguma coisa que tá dando problema no Teams aqui. No. É verdade. Deixa eu sair. Beleza, eu pensei nisso também. Eu vou tirar, vou cortar o. Vou desligar minha câmera. Aí às vezes fica mais leve, aí vai. É que se as internet a gente paga 100 mega pra usar 10 kbytes. Pior que é mesmo, viu? Pior que é mesmo. Não, às vezes é o Teams, né? O Teams tava com problema esses dias aí às vezes o Teams também. O Teams é uma coisa de louco. O Melara se gaba com os 500 mega dele. É verdade. É o Não, vou falar para milionário da vocês. internet. Vou falar para vocês que, na média, a minha velocidade de internet que eu tenho aqui em casa me atende, meu. Não tenho grandes problemas, não.
Pera aí, pessoal. Pera aí que vai. Pera aí, pessoal. Vou tentar de novo. Putz grilo, viu? Caraca. Lá, travou o Teams está travado, porque eu desliguei a minha câmera e tá aparecendo que minha câmera tá ligada ainda. Tá preto aqui. Travou. Pessoal, então é o seguinte, vamos lá. Então, o que tá faltando para a gente terminar, tá? É a parte de massa atômica, certo? Lembrando que massa atômica, na última aula que a gente falou de massa atômica, eu falei de sal hidratado, ok? Que o sal hidratado, o que vai acontecer? Eu vou adicionar a massa atômica da água. Lembram disso? Sim. Então, por exemplo, eu tenho um sulfato de cobre, que é um CuSO4. Então, eu vou pegar a massa atômica do cobre, massa atômica do enxofre, 4 vezes a massa atômica do oxigênio, C1SO4. Ok? Normalmente, o sulfato de cobre ele é pentaidratado, ou seja, eu tenho 5 mols de água. Cada água é 18. Por que cada água é 18, Enê? Porque o oxigênio é 16 e cada hidrogênio é 1. Ok? Então, eu vou somar a quantidade de água que eu tenho no final. Então, eu pego o sulfato de cobre, faço toda a conta e adiciono a massa de água também. Ok? Lembram disso, pessoal? Certo? Pessoal, essa é a prova. Eu vou passar uma lista de exercício muito parecida com isso, ok? Para vocês, eu estava fazendo, estou terminando ela. Amanhã, provavelmente, vocês já vão receber no... Já vou avisar vocês se está no AVA, essa lista de exercícios. E na quarta-feira que vem, encontro-os para a prova. Então, o mesmo esquema. A prova começa às 19 horas, no dia da prova, e ela vai até o dia seguinte, às 8. Ok? Beleza. Certo, pessoal? A informação que nós recebemos de outros professores é que a prova que nem a sua prova é na quarta-feira. Ela vai estar disponível a partir das 8 da manhã da quarta-feira. Não é isso? Nossa, eu preciso, agora você me pegou. Eu vou pegar o comunicado, ver como é que tá isso aqui. É, porque o professor Saul, por exemplo, mostrou pra gente a tabela, né? E a gente recebeu no e-mail também, que a prova vai estar disponível a partir das 8 horas da manhã. Por isso que eu até achei estranho também. Geralmente isso de menos. Eu vou só ver direitinho lá, se realmente for 8 da manhã, eu deixo disponibilizar até 8 da manhã. Isso é diferente. Beleza, se não me engano, é bom que a gente fique com mais tempo para fazer a prova, mas eu achei até estranho, né? Não, apesar que eu vou falar para você, é 24 horas, né? Se é 8 horas da manhã, vocês vão ter até 8 horas da manhã do dia seguinte, né? Não, é 8 horas da noite do dia seguinte, então não são 36 horas. Não tá 24 horas. Libera de manhã e termina de noite do outro dia. Tá, entendi. Tá. Então, beleza, eu vou confirmar direitinho esses horários de postagem e aí a gente vai se falando.
Não, mas tranquilo. Essa lista de exercícios que você falou que ia disponibilizar, eu não peguei o comecinho da aula. Não, eu não disponibilizei, tô terminando ela amanhã. Amanhã eu já ponho ela no AVA. Ah, mas ela vale alguma nota ou Vai é só valer pra... 700 pontos. Ah, legal. Tranquilo, é que eu perdi o começo. Valeu. Beleza? Então essa lista de exercícios vai valer 700 pontos para vocês. Fechado. Ok, pessoal? Boa noite, professor. Eu também não entrei bem no comecinho. Essa lista você vai enviar no AVA e tem que enviar para você quando? Não é. Ela tem. A data para término dela é às 7 horas do dia da prova. Você não vai enviar nada para mim, vocês vão fazer tudo no AVA. Ah, é como um exercício que você colocou. Isso, como exercício, vamos fazer tudo no AVA. Ninguém vai me entregar nada. Ah, tá bom, obrigado. Ok? Beleza, pessoal? Beleza, professor. Boa noite. Beleza. Beleza? Pessoal, boa noite para todos e vamos nos falando. Boa noite. Boa noite, Então, até boa mais. noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Estou travado aqui, oi? Não fechou o Teams. Beleza? Cadê você? Você tá aí? Então, a gente pode fritar uns hambúrguer e comer com arroz. Sobrou salada de chuchu. Tá bom o picado aí hoje, hein? Eu ainda tá, meu. Não acredito. E aí, professor, essa janta vai sair ou não? Tá meio difícil lá as coisas. Eu não tava no momento, se ele tiver falado, eu não ouvi. Eu saí, voltei, entrei numa sala errada, tava aqui também.
Aí eu peguei e achei essa. Mas também não tá a mesma coisa. Não tá apresentando nada, aparecendo nada. Mas eu acho que é o Teams. Eu acho que é o Teams. Porque no meu ele travou, eu tive que voltar, reiniciei o computador e tal. Travou tudo aqui. Se sair todo mundo, encerra. Eu vou sair, vou ver.